Olá, queridos e queridas, espero que estejam todos bem aí. E hoje eu vim trazer uma atividade para vocês de produção de texto que vai chegar aí para vocês logo logo. É o seguinte, essa é uma atividade de produção de texto sobre o Cartoon, tá? Aula passada, vocês viram os slides, onde eu falei um pouco sobre algumas das características do Cartoon, certo? E aí é o seguinte, já que a gente vai ter que fazer essa produção de texto, eu vou falar rapidinho, novamente, um pouco das características do Cartoon, e depois eu vou mostrar a imagem que eu quero que vocês façam a análise como atividade, e depois eu vou explicar um pouco sobre como que eu quero que vocês façam essa produção do Cartoon, certo? Então é o seguinte, o que é o Cartoon, professora? De onde que ele veio? Veio lá da Inglaterra. Lembra da historinha que eu contei do príncipe Albert? Que ele solicitou ao povo que fizessem cartões para ele poder enfeitar o palácio, certo? E aí, depois disso, depois dessa situação, a revista local, que era a revista mais conhecida, também publicou um cartoon que foi satirizando aquela situação. Mas a partir disso, as revistas passaram a publicar os próprios cartoons. Então, hoje em dia, os cartoons, eles também são veiculados nesses meios. Então, por exemplo, no jornal e em revistas, às vezes é possível ver alguns cartoons, certo? Outra característica importante do cartoon, que é o seguinte, o cartoon, ele versa sobre temas universais. Então, são temas que não são específicos da nossa cidade, do nosso Brasil. São temas onde as pessoas do mundo inteiro, pessoas de culturas diferentes, de épocas diferentes, também poderiam compreender da mesma forma. Por quê? Porque é um tema universal, certo? Então, eu dei alguns exemplos. Aula passada, eu falei para vocês que alguns dos temas universais, por exemplo, injustiças, pobreza, fome, questões relacionadas ao meio ambiente, certo? Então, e aí a gente viu também, lá naquela análise que a gente fez durante a apresentação dos cartoons, alguns outros temas universais. Aí entrou rede social, entrou vícios, certo? São todos temas que não são questões específicas da nossa sociedade, do local onde nós vivemos. São questões vivenciadas por pessoas em todo o mundo, ok? E aí tem uma outra coisa importante que a gente precisa saber, que os cartoons, eles fazem o uso de elementos também das tirinhas, dos HQ, certo? Principalmente os balões, podem ser balões de fala, balões de pensamento, tá? Também onomatopeias e principalmente as ilustrações gráficas, certo? Então, é por meio dessa ilustração gráfica que esse cartunista vai fazer essa crítica, né? Que ele vai satirizar, vai fazer ironia acerca de um assunto, um tema específico. Um tema específico não, um tema universal, tá? Vivenciado aí por pessoas da nossa sociedade ou questões que versam aí problemas de pessoas no mundo inteiro, tá? Então, depois da gente falar dessas características gerais do cartoon, eu trouxe lá na atividade de produção de texto, primeiro uma análise, já que a gente veio fazendo essa análise para entender um pouco como é que esses cartoons são produzidos, como eles são pensados, como essa ilustração é feita a partir de uma crítica sobre um assunto, certo? E aí lá no nosso trabalhinho na atividade de hoje, eu botei um cartoon para vocês, onde vocês vão precisar fazer para mim uma análise, certo? Uma análise sobre esse cartoon, dizendo para mim qual é a relação, tá? Desse cartoon, o que esse cartunista quis dizer, tá? Mostrando a cena que está sendo retratada nesse cartoon.
Depois, vocês vão ter que dizer aqui para mim, além disso, qual é a relação entre os personagens que estão sendo mostrados no cartoon. A gente fez isso aí lá na nossa análise dos cartoons. Outra coisa, como a personagem vê o objeto com que ela está, de alguma maneira, se relacionando, tá? E aí, por último, você vai dizer o tipo de relacionamento que os dois personagens desse cartoon têm, tá? E logo, eu pedi para vocês fazerem, coloquei lá um pequeno texto, com orientações que eu acredito que sejam importantes, tá? Para você fazer o seu próprio cartoon. Então, a gente tinha visto antes do conteúdo desse gênero textual cartoon, nós vimos em sala de aula um pouco sobre as piadas e um pouco sobre as anedotas, né? Foram as nossas últimas aulas, né? E aí, uma das coisas que eu pedi para vocês fazerem é criar uma piada, fazer uma piada, né? Produzir a própria piada de vocês. E essa foi uma sugestão, né? Que vocês, normalmente, a piada, ela trata sobre um assunto, um tema, normalmente vivenciado também pela população, né? E aí eu queria que vocês, se vocês acharem que podem fazer um cartoon em cima da piada que vocês fizeram, vocês podem. Mas caso não queiram, vocês podem criar. Então vão pensar aí em algum tema, tá? Algum tema universal, ok? Isso é importante de lembrar. Tem que ser um tema universal. E vão criar o próprio cartoon de vocês, ok? E aí, qual é a minha sugestão? Eu coloquei lá na atividade, eu botei um quadrinho pequeno, mas eu não sei se vai ser suficiente para vocês. Mas eu sugiro o seguinte: pegou a folha de papel, uma folha dessas aqui, a minha tá riscada atrás, mas é só para dar o exemplo, tá? Pegou a folha de papel branco, A4, você pode utilizar ela inteira ou você pode dobrar ela aqui ao meio e fazer o seu cartoon assim, tá? Aí, o que eu peço? Qual é o cuidado que eu gostaria que vocês tivessem ao produzir o cartoon de vocês? Que fizessem pelo menos a margem, tá? Uma margem aqui de fora a fora para ficar bonito, né? Para ficar uma coisa bem bacana. Então, eu até assim, por mim, a gente faria uma exposição dos cartões na sala de aula. Eu acho que ia ser sensacional. Mas essa é uma coisa que a gente pode pensar depois, tá? E aí vocês podem, eu quero só que vocês façam a margem e aí pensem aí nesse assunto que vocês querem tratar, tá? Qual vai ser o tema por vocês escolhido. E aí faça essa ilustração. Eu dei a sugestão de vocês ou desenharem, fazerem um desenho mesmo, que vocês quiserem, ou criar um desenho a partir do recorte de jornal, de revista. Aí vocês quem sabem, vocês podem utilizar os recursos que vocês tiverem disponíveis para vocês, ok? Mas lembrando que se você for fazer um desenho, é importante você colorir, deixar ele bem bonito, para que depois, se a gente de repente for pensar em fazer essa exposição desses cartoons, a gente possa fazer a apresentação de um trabalho bem bonito, tá? E aí, uma outra coisa importante, depois das orientações que eu dei sobre a produção do cartoon, eu coloquei lá algumas dicas importantes para vocês, umas dicas de estudo, que vão ajudar vocês, né? Eu coloquei no intuito de ajudar vocês a pensar em como que vai ser esse espaço que você tá utilizando para fazer essa atividade, né? Então, essa atividade, você senta, quando você vai fazer a sua atividade, você senta na mesa da sala e lá na frente tem a televisão, e aí no momento que tá todo mundo conversando, batendo papo sobre, sei lá, algum assunto que não tem muito a ver com o que você está estudando aí. Aí você está aqui fazendo atividade, de repente você olha a televisão, de repente você troca aqui uma ideia com a pessoa que está conversando,
E aí acontece que você não consegue se concentrar, não consegue ter uma aprendizagem efetiva dessa forma. Por quê? Porque seu cérebro, é claro que se você está aqui, você interage com todas as pessoas, mas é superficial, né? O seu cérebro, ele consegue fazer bem uma coisa por vez, tá? Então, a minha sugestão é que você procure um lugar calmo, tranquilo, onde você possa conseguir organizar essas ideias, pensar em uma coisa, em como que você vai fazer ilustração sobre esse tema universal, como que você vai tratar isso, tá? Ou então que possa ir para a internet, lá naquele espaço tranquilo, e que possa nesse momento se concentrar nessa atividade, não ir para a internet aqui, já entrar no Facebook, no Instagram, aí de fato não vai ser efetivo para você, tá? Quando você utiliza o computador como uma ferramenta de pesquisa, a internet pode te ajudar muito, tá? Mas tem muita distração, isso é fato. E aí você precisa ter aí a noção de que, bom, existe um tempo para cada coisa. Então, esse momento agora é o momento de fazer a atividade. Depois que terminar a atividade, você tem um momento para fazer cada uma das coisas que você quiser, certo? E aí, vou ter que fazer um cartoon. Tô pensando aqui, acho que vou fazer a partir de recorte de jornal e revista. Então, o que eu vou precisar? E aí entra um planejamento prévio, tá? Planejamento simples, gente. Eu só vou pensar assim, o que eu vou precisar fazer para fazer essa atividade? Lápis de cor? Régua para fazer a minha margem? Vou precisar de tinta? Vou precisar de revista? Vou precisar de botão, tinta? Sei lá, o que você quiser, tá? Mas se eu vou precisar disso, eu vou providenciar antes de eu iniciar a atividade, tá? Para que no momento que eu sente para fazer essa atividade, eu não tenha que ficar levantando o tempo inteiro e perdendo tempo com coisas que de repente você poderia ter mais facilmente ali perto de você e que te ajudariam a ter uma produtividade melhor. Lembrando que quando você se concentra melhor, você aprende melhor e se concentra melhor e consegue também terminar de repente com mais rapidez, né? Se você tem foco, o resultado acaba sendo diferente, certo? Então, são essas as minhas dicas, mas leiam as dicas que eu coloquei lá para vocês. São dicas importantes. E aí eu espero que vocês tenham aí bons momentos na produção desse cartoon. Eu coloquei lá que eu também quero ver vocês produzindo isso. Então, pede para a mamãe, para o irmão, sei lá, qualquer pessoa que esteja ali por perto para registrar esse momento. E para você compartilhar lá no nosso Instagram, no Instagram da escola, tá? @Colégio Athletics, para eu poder ver esse momento, que eu tenho certeza que vai ser super bacana, certo? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau!